Bom, gente, essa é a nossa 8ª aula do curso de Ciência dos Materiais e na aula de hoje a gente vai falar sobre o tratamento térmico, né, dos aços. Ainda hoje, né, na indústria metal-mecânica, o aço é um dos materiais mais utilizados, então devido à sua grande utilização, né, seu grande uso, é importante a gente conhecer um pouquinho como é que funciona o processo de tratamento térmico dos aços. O tratamento térmico, né, nada mais é do que uma modificação da microestrutura, né, fazendo um procedimento controlado de aquecimento e resfriamento. E diferente do que acontece, por exemplo, com os vidros que a gente viu na aula passada, né, que a gente consegue criar uma dureza superficial, uma tensão superficial, fazendo só um aquecimento e resfriamento brusco, né, então por diferença de dilatação térmica, a gente consegue criar essa tensão térmica no material e essa tensão térmica ele acaba então aumentando a dureza da superfície do material. Bom, no caso dos metais, a questão do coeficiente de condutividade térmica dos metais ele é muito maior que no caso das cerâmicas. Então, quando a gente faz um resfriamento brusco nos metais, a gente não consegue ter um gradiente térmico muito grande entre a superfície e o núcleo, né? E a gente não consegue, então, criar essa diferença muito grande de tensão. Então, a gente precisa ter um outro recurso, no caso dos metais, para a gente poder fazer um tratamento térmico nele, né, para criar essa tensão interna. E o que seria isso? Seria a presença, né, de alotropia, né? Então, a alotropia seria as várias fases cristalinas que o material pode apresentar em diferentes temperaturas, né, e concentrações. Então, é importante a gente conhecer a alotropia, tá, do aço. E a gente vai conhecer essa alotropia do aço, né, analisando o diagrama de fase, né, do aço, que a gente viu na aula passada também. E então, a partir do diagrama de fase, a gente consegue saber em quais temperaturas, né, e pressão o aço apresenta diferentes fases cristalinas. Tá? E para a gente poder fazer, então, um tratamento térmico adequado, quer dizer, de uma estrutura que a gente queira produzir, né, é importante a gente conhecer os diagramas TTT e TRC, que foi o último diagrama que a gente viu na aula passada. Então, que a partir desses diagramas TTT e TRC, então a gente consegue controlar a velocidade de resfriamento para obter uma estrutura bem definida, tá, no aço. O diagrama ferro-carbono, né, que forma os aços, tá? Essa alotropia ele ocorre, né, na temperatura, né, de 912 graus, onde abaixo dessa temperatura o aço ele apresenta a estrutura CCC, quer dizer, cúbica de corpo centrado, e acima de 912 graus, até a temperatura de 1394 graus, ele apresenta, né, uma estrutura CFC, quer dizer, cúbica de face centrada, e depois ele vai apresentar uma outra alotropia, né, acima de 1394, tá, que ele volta a ter uma estrutura CCC. O importante no caso do tratamento térmico, né, dos aços, tá, é essa transformação do CFC para o CCC. Né? Por quê? O que ocorre nessa transformação CFC para o CCC? Se vocês se lembram lá da química, né, a estrutura cúbica de face centrada ele tem um fator de empacotamento atômico, né, menor do que a estrutura CCC. Ou seja, ele tem mais espaços vazios, ele tem mais espaços para a gente poder introduzir algum outro tipo de impureza ou alguma outra coisa nessa estrutura. Ou seja, na estrutura CFC, a difusividade dos elementos ele aumenta e eu consigo obter, então, uma maior concentração, tá, dos elementos, por exemplo, do carbono dentro da estrutura, né, da estrutura CFC do que da estrutura CCC. Então, trabalhando essa transformação, a gente consegue, então, aprisionar carbono na rede, tá? E esse aprisionamento do carbono na rede é que vai me dar a têmpera do aço. E uma coisa que é importante também no caso dos aços, né, é que esse diagrama ferro-carbono, né, essa estrutura ferro-carbono, ele apresenta várias microestruturas diferentes dependendo da concentração de carbono. Né? Então, ele pode ser ferrita, cementita, perlita, austenita, bainita, martensita. Então, ele tem uma série de estruturas, né, de microestruturas diferenciadas
e cada uma com propriedades próprias, né? Só variando a concentração de carbono. Tá? Então, isso é um fator importante na têmpera do aço. E dos tratamentos térmicos que a gente faz no aço, né, existem alguns tratamentos padronizados, né, que a gente chama, tá? Que é o tratamento de recozimento, tratamento de normalização, o tratamento de têmpera, né, o tratamento de austêmpera e o revenimento. Tá? Então a gente vai ver aí ao longo da aula de hoje o que vem a ser esses tratamentos e as diferenças que tem entre um e outro. Se vocês lembram lá do diagrama de fase do material, então para a gente descobrir quais são as alotropias, por exemplo, que o material apresenta, né? Aqui a gente tem a representação de um diagrama de fase do chumbo com o estanho, né? Onde se eu pegar uma concentração qualquer aqui no meio, né? uma composição definida, tá? E eu partir então essa liga do estado fundido, do estado líquido, e for fazer um resfriamento nela, eu vou observar que a estrutura dela vai passando de líquido, né? Ele começa a precipitar, né, uma fase nessa região, né? E a hora que ele chega nessa outra região, ele precipita, né, todo o líquido restante precipita numa fase sólida, formando duas fases distintas. Então a gente consegue observar, por exemplo, nesse tipo de diagrama aqui, para uma certa composição, que tipo de estrutura, né, de fases eu tenho, em quais temperaturas, tá, ele apresenta. Então esse é um dado importante para a gente poder fazer o tratamento térmico. Aqui só para mostrar um exemplo de como é que fica a microestrutura do aço quando a gente tem uma estrutura de ferrita, né? Aqui é uma mistura de ferrita mais perlita, onde a gente tem a ferrita nessa fase mais clara e a perlita na fase mais escura. Tá? Temos aqui uma estrutura de martensita, né, que na verdade a martensita é uma estrutura com excesso de carbono que fica tudo distorcido. Tá? Então ele tem forma acicular, tá, de agulhas, né, com bastante tensão residual. E aí que a gente tem a martensita revenida, né, que o revenimento, na verdade, é um tratamento térmico de alívio de tensão, né, onde a gente diminui uma série de tensões que estão muito acumuladas na estrutura martensítica, e isso faz com que o carbono que está aqui aprisionado nessa estrutura, ele consiga difundir, tá, e formar como se fossem glóbulos, né, de grafite, tá, nessa estrutura martensítica, que a gente chama de martensítica revenida. Então essa estrutura tem muito menos tensão interna, tá, mas mantém aí uma dureza boa para vários tipos de aplicações. Bom, esse aqui é um diagrama de fase do sistema ferro-carbono, né? E normalmente o diagrama de fase do sistema ferro-carbono a gente representa só até os 6,7% de carbono, né, que a partir do 6,7% a estrutura ela praticamente mantém a mesma, de cementita mais glóbulos de grafite, né, precipitado, onde a gente vai só aumentando a quantidade de grafite no material. E como começa a aumentar muito a quantidade de grafite, em termos de propriedade mecânica, né, ele acaba deteriorando um pouco a propriedade mecânica do aço, então a gente não faz muito uso, né, de aços, né, com uma concentração muito maior que os 6,7% de carbono. O aço que a gente trabalha, tá, normalmente é um aço que ele trabalha nessa região entre 0,02% de carbono até 2,1% de carbono. Né? E aqui a gente tem, nesse ponto, né, onde eu tenho aqui uma fase sólida, né, que abaixando a temperatura, nesse ponto ele transforma em outra fase. Tá? Então eu tenho uma modificação, uma transformação de fase, são fases sólidas, tá? Que a gente chama de ponto eutetoide. Tá? Aqui na concentração de carbono de 0,76% de carbono. A partir de 2%, né, de carbono, que eu tenho uma quantidade grande de carbono já na estrutura, tá? Eu trabalho só com ferros fundidos. Tá? Então, a partir daqui, eu tenho ferro fundido. Só que a grande maioria do ferro fundido, eu trabalho geralmente em concentração de carbono, né, acima de 3% até da ordem de 5% de carbono. Por que isso? Bom, no caso do ferro fundido, tá, ele apresenta um ponto, né, eutético, né, aqui em 4,3% de carbono. Se vocês lembram lá do que foi comentado do ponto eutético,
tá? É que eu tenho uma fase líquida que transforma em sólido. Tá? E o ponto eutético é o ponto de concentração, né? Onde eu tenho, com menor temperatura, eu consigo atingir a região fundida do material, de fundir esse material. Então, como o ferro fundido, eu trabalho geralmente para produzir peças de ferro fundido, eu trabalho com o processo de fusão. Eu fundo o material e vaso ele dentro de um molde. Tá? Eu tenho que atingir essa temperatura alta de fusão do material. Então, se eu trabalhar próximo do ponto eutético, né, eu vou ter aí a menor temperatura, tá, para a gente poder atingir essa liquidez do material. Então, isso me economiza, tá, em termos de processamento do ferro fundido. Esse aqui já é um diagrama TTT, né, o diagrama de transformação, levando em consideração o tempo, onde, se vocês lembram do que a gente comentou na aula passada, para cada mistura ou para cada composição química de aço ou de metal, tá, eu tenho um diagrama desse específico. Tá? Ele é diferente do diagrama ferro-carbono, onde eu posso variar a concentração e ver quais as fases presentes. Né? E, então, nesse diagrama, né, TTT, se eu faço um resfriamento no material, então dependendo da velocidade de resfriamento que eu faço, eu consigo obter uma estrutura bem definida. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, né, nessa curva azul, né, de um resfriamento lento dentro do forno, né, onde eu vou obter uma estrutura de perlita grosseira. Se eu fizer um resfriamento um pouquinho mais brusco, né, mas ainda, por exemplo, ao ar, né, eu vou obter uma estrutura de perlita fina, né, que eu não vou dar tempo de crescer muito essa estrutura da perlita, né, então uma perlita fina, que eu chamo tratamento de normalização. E se eu fizer um resfriamento mais rápido, né, por exemplo, usando aí velocidade até de cerca de 30, 40 graus, né, por segundo de velocidade de resfriamento, tá, eu começo aqui a obter então já a estrutura martensística, né, que é um tratamento de têmpera. Tá? Então, quanto mais rápido for esse resfriamento, por exemplo, acima de 140 graus por segundo, tá, de resfriamento, eu consigo obter aí uma estrutura 100% martensítica. Tá? Então, eu consigo, essa estrutura martensítica é uma estrutura altamente tensionada, né? E ele aumenta muito a dureza do aço, né, tendo esse tipo de estrutura. Bom, então só para fazer uma revisão, né, fácil de lembrar, lembrando aqui que, por causa do tratamento do aço, acima dessa temperatura, né, do eutetóide, eu tenho a austenita, tá? Então, eu partindo aqui da austenita, se eu faço um resfriamento lento, né, eu vou ter uma perlita, um resfriamento um pouquinho mais rápido, uma perlita fina, né, de normalização. Se eu faço um resfriamento moderado, tá, eu vou obter uma estrutura chamada bainita, que é bem próximo da martensita. Se eu faço um resfriamento rápido, por exemplo, um resfriamento em água ou em óleo, tá, eu vou obter uma martensita. E essa martensita, quando ela está muito tensionada, muito dura, né, a gente consegue aliviar essa tensão interna do material fazendo um tratamento de reaquecimento, de alívio de tensão, chamado revenimento. Tá? Então, esse reaquecimento é o processo de revenimento e a gente vai obter, então, uma martensítica revenida. Tá? Então, essas são os principais tipos de aços, tá, que a gente consegue obter com o tratamento térmico. Aqui no caso do ferro fundido, né, então que eu estou trabalhando em concentrações acima de 3%, entre 3% a próximo de 5% de carbono, também variando a velocidade de resfriamento, eu obtenho estruturas diferenciadas. Né? E quanto mais lento, né, for esse resfriamento, eu dou mais tempo do carbono de segregar na estrutura. Tá? Então eu vou, quer dizer, se eu dou tempo do carbono segregar, a quantidade de carbono que fica preso dentro da estrutura do aço, né, ele diminui, então ele fica com o aço mais maleável. Então, à medida que eu faço, né, um resfriamento mais lento no ferro fundido, eu vou obter um ferro fundido mais maleável, né,
E se eu adicionar, por exemplo, algum elemento de liga que me facilite a precipitação do grafite na estrutura, por exemplo, o magnésio ou cério, né, eu vou obter aí, né, uma estrutura de um ferro fundido maleável, que tem uma característica bem parecida com aço, né, aço maleável. Tá? E assim, no caso por exemplo, se eu faço um resfriamento mais rápido, né, o ferro fundido branco, tá? Que é um ferro fundido que ele tem uma estrutura mais rígida, onde o resfriamento for mais rápido, então eu tenho muito carbono preso na estrutura. Se eu fizer um tratamento térmico nesse aço depois, um tratamento de alívio de tensão, como se fosse um revenimento, tá, da têmpera, tá, eu consigo obter, né, o chamado ferro fundido maleável perlítico ou ferro fundido maleável ferrítico, né, que são estruturas, né, de aço, né, de ferro fundido, com propriedades muito interessantes em termos de amortecimento e de vibração. Tá? Como ele um aço que ele tem a estrutura de uma matriz de cementita com glóbulos de ferrita, que como se fosse um material meio poroso. Tá? Esse material ele consegue absorver bastante vibração, muito mais do que os aços, e faz com que esse tipo de material ele se torne muito importante para a gente usar ele como base das máquinas operatrizes, onde eu preciso de rigidez, de absorção de impacto, né, e que cause menos vibração na hora de eu produzir o equipamento. Bom, então, só para a gente manter na cabeça, né, sempre em ordem, os aços, né, divide em dois grandes grupos, quer dizer, os aços, o diagrama ferro-carbono, que a gente chama de aço até a composição de 2,1% de carbono, tá? E acima de 2,1% de carbono até próximo dos 5%, né, do ferro fundido. Tá? Aqui é só para mostrar, né, a diferenciação quando a gente faz uma metalografia do aço, a gente observa a estrutura do aço ao microscópio, né, fazendo um ataque químico. O aço que ele tem baixa concentração de carbono, 0,2% de carbono, né, ele apresenta desse jeito. À medida que eu vou aumentando a concentração de carbono, né, eu vou mudando esse tipo de estrutura, então a gente consegue aí obter uma série de variabilidade de tipos de aços diferentes, com propriedades diferentes, só variando a concentração de carbono no material. Só para mostrar as aplicações que a gente faz dos aços, tá? Aqui nós temos, por exemplo, o aço 1040 com 0,4% de carbono, né, que é uma quantidade razoável de carbono, é um aço de alta resistência, tá, que ele é usado, por exemplo, né, para a fabricação de virabrequins, né, parafusos, né. Então, por exemplo, o virabrequim do carro, que ele sofre impacto, ele funciona em temperatura relativamente alta e precisa de alta resistência mecânica, né. Então, esse aço, né, com 0,4% de carbono, ele atende esse tipo de requisito. Se eu aumento a concentração de carbono para 0,8% de carbono, né, então eu aumento a dureza desse aço. Tá? Ele pode ser usado, por exemplo, para talhadeiras, martelos, ferramentas diversas, né, que a gente usa, que a gente precisa de uma resistência grande. Tá? E, por exemplo, à medida que eu aumento mais ainda a concentração de carbono, por exemplo, 0,95% de carbono, eu posso usar já para a fabricação de facas, lâminas, né, essas lâminas que espessuras finas de material, ele precisa ter uma resistência muito grande. Tá? Então, para lâminas de serra, por exemplo, né, então eu já uso aí um aço com aproximadamente 1% de carbono. E aí eu tenho, então, junto com o carbono, tá, se eu acrescento um pouquinho de outros elementos de liga, tá, então eu tenho uma outra classe de material que eu tenho aí aplicações diversas, como molas, buchas, tá? Eixos, pistões. Então são materiais que têm uma resistência maior ainda. Então aqui, só para a gente ter uma ideia das ligas metálicas, né, dos aços que a gente usa. Tá? Então a gente divide em ligas não ferrosas e ligas ferrosas, onde a liga ferrosa eu separo então em aços e o ferro fundido, né, no limite ali de 2,1% de carbono. Dentro dos aços eu tenho o aço com baixa concentração de carbono, né, e o aço com alta concentração de carbono.
O aço com baixa concentração de carbono, eu consigo melhorar essas propriedades do aço também, alterando ou adicionando outros elementos de liga sem ser o carbono. Tá? Então, eu consigo fazer ligas, né, diferenciadas, tá, para obter aí os vários tipos de aços que a gente usa na indústria metalmecânica. E para o lado de cá, então, na família do ferro fundido, eu tenho o ferro fundido cinzento, o ferro fundido dúctil, o ferro fundido branco e o ferro fundido maleável. Tá? Bom, para facilitar, né, os vários tipos de aços que a gente tem na indústria, tá? Esses aços são padronizados. O aço que ele contém só o carbono como elemento de liga, tá? Ele é o 1000 e alguma coisa, então você tem 1, 0 e mais alguma coisa, onde tem esse XX, tá? Ele representa a porcentagem centesimal de carbono. Por exemplo, aço 1020 é o 0,2% de carbono, o 1045 é o 0,45% de carbono e assim por diante. E esses outros números que aparecem, né, eles são devidos aos elementos de liga, né, principal que eu coloco, que eu adiciono junto ao aço. Tá? Então, para cada tipo de elemento de liga, tá, principal que eu coloco junto ao aço, eu vou tendo uma nomenclatura diferenciada. Então, assim como eu tenho para o aço, eu tenho para o alumínio e para os outros elementos de liga. Então, no caso, por exemplo, do alumínio, né, se eu tiver alumínio puro, ele também usa essa nomenclatura de 1XXX, tá? Que é o alumínio puro. Então, só tenho 1 na frente. Se eu utilizar o cobre como elemento de liga principal junto ao alumínio, eu uso 2. Se for manganês, 3. Silício, 4 e assim por diante. Então, dependendo do elemento de liga que faz, tá, a composição junto com o alumínio, eu tenho aí uma nomenclatura mais adequada. Eu tinha mostrado algumas aplicações do aço, tá? E aqui então a gente tem algumas aplicações para as ligas de alumínio. Então, no caso, né, do alumínio puro, ou o alumínio comercialmente puro, que é dito puro, tá? Geralmente ele é feito para contatos elétricos, né? A gente tem fiação elétrica hoje muito utilizada no lugar do cobre, né? Então, o alumínio também é um bom condutor elétrico, tá? E a grande vantagem do alumínio é que ele é pouco denso. Então, como ele é um elemento leve, tá? Ele é fácil de esticar o cabo de alumínio. Então, a gente tem aí as várias aplicações, tá, dos alumínios, inclusive, por exemplo, o alumínio que é usado para pistões, né, dentro de motores, né? Então, ele é feito, né, é um alumínio que tem silício junto para aumentar a resistência do alumínio, principalmente a resistência térmica do alumínio, tá? E assim por diante. Dentro desse processo de tratamento térmico, tá, quando a gente faz o resfriamento do material, tá, esse resfriamento a gente faz um resfriamento não termodinâmico, o que acontece é que eu pego uma estrutura de alta temperatura e eu consigo obter essa estrutura de alta temperatura na temperatura ambiente se eu fizer um resfriamento rápido. Então ele fica no estado metaestável, que a gente chama de metaestável. E geralmente esse estado metaestável, tá, ele apresenta uma quantidade de elementos, né, acima da solubilização para aquela temperatura. Então, por exemplo, né, se eu tenho aqui um certo elemento que eu faço um resfriamento brusco, né, um resfriamento rápido, eu crio uma estrutura metaestável, né, que ele deveria separar em duas fases diferentes, mas ele vira uma única fase. Só que como ele está instável, tá, se eu colocar qualquer coisa nele, ou ao longo do tempo, ou variações de temperatura, ou variações de tensões no material, ele começa a precipitar, né, esse material de segunda fase. Tá? E essa precipitação, né, ele causa o endurecimento da estrutura, que a gente chama, né, de endurecimento por solubilização ou por precipitação ou envelhecimento. Junto com o tratamento térmico, tá, existe um outro tratamento que é importante a gente salientar, que são os tratamentos termoquímicos, né? Então, o que é isso? O tratamento termoquímico nada mais é do que a adição de um segundo elemento, né, que eu introduzo por difusão em alta temperatura. Então, no caso dos aços, tá, esse tratamento termoquímico ele é feito pela adição de carbono. Então, eu coloco uma quantidade extra de carbono no material, tá? Então ele chama de cementação ou carbonetação.
Se eu colocar o nitrogênio, né, eu vou fazer um processo de nitretação. A carbonitretação, né, é um conjunto de carbono mais nitrogênio que eu adiciono na estrutura. E eu posso fazer a boretação, então adicionar boro na estrutura. Tá? Então, a adição desses elementos em alta temperatura, que aumenta a concentração desse elemento, eu faço, né, uma série de modificações na microestrutura muito interessante. O que eu digo de interessante? Bom, no caso essa adição do material a essa alta temperatura, ele ocorre por difusão. Então a gente já viu lá no comecinho que a presença de defeitos na estrutura, né, ele aumenta a difusão do material. Então quando eu tenho dois elementos diferentes, próximos um do outro, a alta temperatura, eu vou ter trocas, né, de átomos. Por exemplo, cobre com níquel, eu vou ter átomos de níquel vindo para dentro do cobre e átomos de cobre indo para dentro do níquel. Né? Então eu vou ter aqui uma região de interdifusão, tá? Onde eu vou ter um gradiente de cobre dentro do níquel e um gradiente de níquel dentro do cobre. Né? E isso acontece com vários elementos de liga. Tá? E essa difusão, ela depende do quê? Bom, ela depende da reatividade química dos dois elementos, depende, por exemplo, do tamanho dos elementos. Né? Geralmente o átomo, quando é pequeno, ele consegue difundir muito mais rápido para dentro da outra estrutura. Então, Arrhenius, né, ele montou um gráfico, ele fez uma série de estudos, né, vendo a difusão de um elemento no outro. Como a gente tem, por exemplo, a difusão do carbono dentro da estrutura CCC, né, da ferrita, tá? Ele está aqui em cima. Quando eu mudo a estrutura, né, da ferrita, por exemplo, para a estrutura austenítica, né, do CFC, tá? Eu diminuo essa difusão. Então, dependendo da estrutura que você tem, você vai ter um coeficiente de difusão diferente. E usando isso, tá, eu consigo fazer um estudo muito interessante. Por exemplo, no cálice, né, vocês vão encontrar um exemplo de aplicação onde eu tenho uma peça de aço, né, que ele tem 0,25% de carbono, e eu quero aumentar a concentração de carbono na superfície desse aço. Tá? Então, eu quero que, por exemplo, a meio milímetro, né, da superfície do aço, eu consiga atingir uma concentração de carbono de 0,8%. Bom, por que 0,8%? Bom, quando eu tenho uma concentração baixa de carbono, né, se eu temperar esse aço, dificilmente eu vou conseguir temperar esse aço direito, eu vou conseguir obter uma estrutura martensística boa, porque ele tem pouco carbono. Mas se eu aumentar a concentração de carbono, eu consigo temperar muito mais fácil. Né? Então, se eu aumentar a quantidade de carbono nessa superfície, eu vou conseguir temperar só a superfície desse material. Então, nesse tipo de exemplo, né, eu estou colocando no forno a 950 graus, com uma atmosfera, né, cheia de carbono, com CH4. Né? Então, eu tenho na superfície do material, então, uma concentração de carbono aí, né, na atmosfera da ordem de 1,2% de carbono. Eu quero saber quanto tempo eu preciso deixar no forno para que essa difusão do carbono dentro do material ele consiga atingir essa concentração de 0,8% de carbono a meio milímetro de profundidade do aço. Tá? Então, fazendo as contas, né, a gente tem ali, por exemplo, a difusividade do carbono, né, se a gente pegar a alta temperatura, 950 graus, ele está na estrutura austenita, que é o CFC. Tá? O CFC, então, nessa curva, 900 e poucos graus, eu vou ter aqui, tá? O coeficiente de difusão da ordem de 10 a menos 11. O tempo que eu vou precisar colocar esse material dentro do forno, esperar esse material dentro do forno para que ele atinja os 0,8% de carbono a meio milímetro de espessura, é da ordem de 7 horas. Então, fazendo esse tratamento por 7 horas, eu vou conseguir, então, obter a profundidade de 0,5 milímetro, 0,8% de carbono. Esse tipo de tratamento é muito interessante de fazer, por exemplo, em peças como uma engrenagem. Essas engrenagens que a gente usa, por exemplo, dentro da caixa de câmbio do carro, onde a engrenagem, como ele sofre impacto, ele tem um esforço, ele precisa ter uma resistência grande para transmitir o torque do carro. E à medida que a gente acelera e, por exemplo, a gente freia, onde as engrenagens batem o dente um no outro, esses impactos, tá, de um dente no outro, tá, ele tem que ser absorvido, ele não pode trincar.
Então, é interessante que esse material tenha um núcleo tenaz, um núcleo macio, né, com alta tenacidade à fratura, e que a superfície seja dura, tá, para resistir ao desgaste do material. Então, o atrito de um dente no outro, né, ele não vai ter um desgaste grande, então vai ter uma durabilidade muito grande. Então, uma superfície altamente dura e um núcleo tenaz. Tá? Então, esse tipo de composição a gente consegue fazer, a gente consegue calcular e definir exatamente qual é a espessura e qual é o gradiente de concentração de carbono colocar nesse tipo de material.